Lucas Carenhato, com a palavra. Seguindo nos cachorros, tive uma reunião esses dias, estive visitando a UBS do Belo Horizonte e as agentes comunitárias de saúde lá do Belo me dizendo da cachorrada lá do Portal da Maestra, que pega, um pitbull principalmente. Então é um tema de fato que traz problema para a cidade. E eu acho... Pode deixar o tempo correndo e bota mais 5 para mim, mais 5 minutos. Uma parte, vereador. Também a questão da educação, né, vereador D'Ambrosio? De conscientização, né? Porque o poder público tem que fazer a sua parte, mas a população também, que eu acho que é do lixo. Eu circulo na cidade e vejo umas aberrações aí que a população precisa fazer a sua parte. Acho que passa pela educação. Quando eu falo educação, eu não estou falando só da educação formal, né? Mas nós precisamos avançar e lembrar que esse é um tema da cidade. Essa pessoa que deixou os 4 cachorrinhos lá na frente dessa casa é alguém que precisa ser punido, criminalizado. Além de um crime, é um problema de saúde pública, então estou junto nessa luta. Sua parte, vereadora Daí. Obrigado, vereador Lucas. Só para trazer também tanto a questão do lixo quanto as questões dos animais, tá o Moita aí, o Clayton, o Paulinho, né, de lá do Belo. Isso nos preocupa demais também lá no Fátima. A gente tem diversas reclamações, principalmente sobre os cães bravis, né, a questão dos pitbulls, e isso é muito complicado. A gente precisa da Secretaria do Meio Ambiente, tanto para a questão dos lixos, principalmente na questão da educação ambiental, e também a ampliação do Departamento de Proteção Animal, porque, infelizmente, não dá conta, né, ao que se tem pela cidade, do tamanho que se tem e a quantidade de animais soltos. E falando na questão dos animais, uma parte, vereador Lucas, quando possível. Pessoal lá do Parque dos Pinhais, que dia 25, sábado, a gente vai ter o castramóvel da UX lá, né, junto com a atividade do Departamento de Proteção Animal, para fazer as castrações. Então, o pessoal que precisa fazer castrações lá no Parque dos Pinhais, procurar, então, as UBSs ou, então, lá no Mercadinho da Classir, para fazer a sua ficha e poder castrar o seu animal. Só para deixar registrado. Obrigado, vereador Lucas. Obrigado, vereadora Daiane Mello. Eu sigo falando sobre as comunidades e hoje à tarde eu tenho uma reunião com o Dr. Adrios, do MP, para tratar sobre a regularização da água na ocupação lá do Planalto. Veja, nós falamos de muitas Caxias, né? Em geral, todo mundo aqui tem água em casa. Vou lhe pedir uma parte. Mas muitos caxienses não têm água porque vivem em regiões de subhabitação que não são regularizadas. Quando o João estava ainda como diretor-presidente do SAMAI, conversei com ele, porque as pessoas ficam sem água. E a exemplo do que aconteceu no Monte Carmelo, em que foi dada a autorização para a regularização da água, nós teremos uma reunião hoje à tarde, inclusive acho que é uma pauta aqui dessa casa, de que nós mapeássemos os lugares de Caxias que não têm ligações legais, para que se fizesse um processo aí de conversa com o MP para que fosse autorizado o SAMAI fazer essa ligação. Vocês imaginem se nós tivéssemos a água privatizada. Vocês acham que ia ter uma empresa, sei lá eu da onde, com preocupação de que a Dona Maria e o seu João recebessem água depois de um dia de trabalho? Então aqui quero destacar o trabalho e a sensibilidade do João. Vamos ter a reunião hoje à tarde. Conto com a sensibilidade do MP para que a população, são mais de 200 famílias, possam ter a água regularizada e acesso a esse bem necessário e vital. Só a parte, vereador. Obrigado pela gentileza, vereador Lucas. Eu acho que é prudente falar, e eu, quando tive a oportunidade de conversar com o então presidente SAMAI, João Uez, acerca da necessidade de ligação de águas em zonas em que encontrava-se limitada, eu arguía que não é uma questão habitacional exclusiva, é uma questão ambiental, porque o que acontece é que vários poços artesianos são furados ilegalmente e causam prejuízo inestimável para a população posteriormente. E é sobre isso que nós precisamos tratar. Qual é o prejuízo maior ambiental? É ligar ou não ligar? Não tratando da dignidade da pessoa humana. Não ligar para o meio ambiente é uma tragédia. E o arcabouço jurídico deixado pelo então presidente do SAMAI, Gilberto Melete, era trágico. Trágico. Evitava que ligasse
água em todas as regiões de zona de água, necessitando a instalação de fossa séptica e sumidouro. Eu sou um ferrenho defensor do meio ambiente. Agora a questão é a seguinte, quem é que tem dinheiro para uma fossa séptica e para um sumidouro nessas áreas? Isso é delírio, parabéns pelo tema. Não, eu acho isso. E o problema, vereador Cláudio, é isso. Geralmente quem toma as decisões que prejudicam os mais pobres é quem tem dinheiro, Moita, para gastar 30, 40 mil para fazer um poço. Agora, quem mora na ocupação do Planalto e em tantas ocupações da cidade não tem. Então, hoje, vamos à tarde, abre mais um precedente para que em outras regiões irregulares possam ter acesso a uma questão basilar da vida, que é a água. Muito obrigado. Obrigado, vereador Lucas. Próximo vereador inscrito, capitão Ramon, da tribuna.